porque nós fomos condicionados a acreditar que trabalho é sacrifício, que trabalho é obrigação. Olá, eu sou a Joyce Bueno e hoje eu vou te contar um erro que está adoecendo as pessoas. As pessoas estão trabalhando 10, 12, 14 horas e chegando no final do mês exaustas, principalmente nessa época do final do ano, onde todas as empresas precisam de mais dos funcionários e a gente fica sem propósito, sem energia e sem paz. Mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro? Sim, mas tem um jeito de trabalhar que te esgota e um jeito de trabalhar que te energiza. Qual é a diferença? Avodá. Avodá foi o 5º código da prosperidade judaica que a gente estudou. É o trabalho que tem alma. É uma palavra hebraica fascinante, porque ela significa 3 coisas ao mesmo tempo: trabalho, serviço e adoração. Para a tradição judaica, essas 3 coisas não estão separadas, elas são uma só. Quando tu trabalha com consciência, tu está servindo. E quando tu serve com amor, tu está adorando. Mas tem um erro que transforma avodá em escravidão. Qual é o erro? Trabalhar só pelo dinheiro. Quando tu trabalha só pelo dinheiro, tu tá na frequência da escassez. Tu tá dizendo para o universo, eu preciso disso para sobreviver. É trabalho de obrigação e não um trabalho de propósito. E aí, o que acontece? Tu acorda segunda-feira cansado, pesado, tu faz as coisas no piloto automático, tu conta os minutos do dia para ele terminar. Tu tá vendendo o teu tempo, mas perdendo a tua alma. E por mais que tu ganhe, tu não te sente próspero. Porque trabalhar cansado é uma coisa e trabalhar com alma é outra frequência. Quando tu trabalha com propósito, tu vibra abundância. Não é eu preciso disso para sobreviver. É eu tenho algo valioso para oferecer. E o universo responde a essa energia. Mas por que a gente trabalha só por dinheiro? Porque nós fomos condicionados a acreditar que trabalho é sacrifício, que trabalho é obrigação, que a gente precisa sofrer para ganhar dinheiro, que precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. E aí a gente se desconecta e o trabalho vira só um meio para o final do mês. Não tem alma, não tem propósito, não tem sentido. E a gente vai, mas vai morrendo por dentro. Adoece. Deixa eu te dar um exemplo do nosso cotidiano. Lavar a louça. Sim, lavar a louça. Tu pode lavar a louça de 2 jeitos. O primeiro e mais tradicional, reclamando, pensando, ninguém me ajuda nessa casa, quem nunca, né? Eu sempre tenho que fazer tudo. Que saco, louça de novo, nunca termina. Tu tá lavando? Sim, mas numa coisa tão simples e a tua energia tá ruim, tá baixando a energia, baixando a frequência sem perceber. Tu está sendo drenado neste momento, sem nem perceber. O jeito número 2, com gratidão. Que bênção ter comida e ter louça para lavar. Que bom ter uma família para alimentar. Que bom ter comida na minha mesa e louça para eu servir essa comida. Esse ato é um momento sagrado. Tu está lavando a mesma louça, mas a energia mudou completamente. Agora é avodá. Mesma tarefa, frequência diferente. E é esse o segredo. Um segundo exemplo agora no meio corporativo. No banco, onde eu trabalhei 16 anos, eu vi muita gente, muito mesmo, adoecer. E por que adoece tanto? E doenças graves, gravíssimas, burnout,
outras piores, porque é muito comum tu tá lá só pelo dinheiro. Por quê? Porque é um lugar que paga bem, principalmente no segundo banco que eu trabalhei, que era público, que era concurso, o salário era excelente, os benefícios eram excelentes, muito acima da média do salário brasileiro. E aí a gente se apega naquele benefício, se apega naquele salário e ele vai corroendo a tua saúde. Então, inclusive perdi pessoas queridíssimas que eu trabalhei, que morreram cedo de doença, por causa que o serviço, tu via que o serviço consumia literalmente, consumia o corpo físico da pessoa. No banco tem muitos exemplos assim. E deve ter outros lugares, né? Esse é o que eu tenho a experiência. E aí, por isso que eu decidi, não, eu não quero, eu não tô satisfeita aqui, eu tô trabalhando pelo dinheiro, sem alma nenhuma, e às vezes eu atendia uns clientes e fazia uma terapia na minha mesa. Teve vários casos interessantes em que eu consegui ajudar a pessoa, não com serviço bancário, mas com uma palavra, com alguma coisa, e aquilo me realizava, mas a parte de fazer contrato, empréstimo, meta, não. Era um trabalho para mim vazio, era só 100% dinheiro. Por isso que eu escolhi sair, optei pela minha saúde, pela minha vida, mesmo sendo a louca do momento, de trocar todos aqueles benefícios por zero benefícios. Todo aquele salário por zero. Mas pensando em que eu tenho que fazer alguma coisa, não estou aconselhando ninguém a sair do emprego, viu? Mas eu para mim, tinha que fazer alguma coisa que me desse vida e não que me tirasse a vida. E depois, como terapeuta, onde eu me realizava e me realizei muito tempo, tive vários clientes também com burnout, e aí perguntava, mas por que tu trabalha nesse emprego? Para pagar as contas. Daí o problema não é o que a pessoa faz, é como ela faz. Talvez, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, poderia ter ressignificado o meu serviço lá, tipo, olhado com outros olhos, porque ao mesmo tempo que era pesado, estressante, eu ajudava muitas pessoas. Sempre atendia o público, então eu sempre ajudava. Estava sempre ajudando alguém, deveria ter olhado com esses olhos, né? Então é o jeito que a gente faz. E se tivesse o conhecimento também de que quando eu estou trabalhando, eu estou servindo a Deus, que o nosso trabalho é feito para Deus, que quando eu trabalho eu estou servindo a Deus, se eu conseguisse, conhecesse isso naquela época, provavelmente, mesmo eu estando lá, teria sido diferente. Porque não é sobre o emprego, é sobre como tu trabalha, como tu lida e como tu enxerga. Pode ser qualquer emprego, pode ser de um CEO de uma empresa, que geralmente esse tipo de profissão tem bastante estresse e burnout e coisas, ou pode ser um gari limpando a rua. Não é o emprego, é qualquer emprego, é como tu faz ele, o que tu entrega, quando tu tá fazendo a louça. Eu tô lavando a louça agradecendo, pode não ser o emprego dos sonhos nesse momento, mas é o emprego que me sustenta, que me mantém, olhar com gratidão. Simplesmente pegar o mesmo emprego e olhar com gratidão já vai te ajudar a te direcionar para o lado que tu quer. Te ajudar a trocar daqui a pouco para um que tu sonha. Se tu tiver esse com gratidão. E agora a pergunta de milhões. Como tu transforma o teu trabalho em avodá? O exercício. Antes de começar qualquer trabalho, lavar louça, fazer uma reunião, enviar um e-mail, qualquer tipo de trabalho. Respira fundo e faz uma intenção. Que esse trabalho seja feito com excelência, que sirva ao bem e que honre a Deus através de mim. Parece simples, né? Mas muda tudo. Encontra o propósito no que tu faz. Pergunta, para quem isso que eu faço serve? Como isso melhora a vida de alguém? No meu exemplo, eu poderia ter visto que eu ajudava pessoas a realizar sonhos ou orientava pessoas nas melhores opções de investimentos. Eu tinha coisas boas para olhar. Poderia ter olhado pelo lado positivo, né? Provavelmente teria saído igual, mas teria saído com outra energia.
sempre tem um propósito maior. A gente só precisa enxergar. Terceira coisa do exercício, fazer cada coisa com capricho. Não fazer com capricho para impressionar, fazer com capricho porque tu respeita o que tu faz. Coloca atenção, cuidado, presença. Avodá não escolhe tarefa. Ele torna qualquer tarefa sagrada. Lembra do vídeo 1 sobre Avodá? Onde nós vimos que Jesus era marceneiro, serrava madeiras. Peça a Deus que Ele trabalhe através de ti. Espírito Santo, trabalha através de mim hoje. Que minhas mãos sejam as tuas mãos. Que meu trabalho seja canal da tua vontade. Quando tu trabalha com Deus, o cansaço diminui, porque tu não tá mais fazendo sozinho. E se tu quiser se aprofundar nesse assunto, aqui na descrição tá os 7 códigos da prosperidade judaica, com exercícios, explicações, meditação, planner para acompanhamento. E amanhã, nosso 6º código, o erro da fé passiva. Domingo tem Evangelho no Lar, às 20 horas ao vivo. E conta para nós, deixa aqui nos comentários, se tu trabalha por obrigação ou tu trabalha com gratidão. Te inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, não é o que tu faz, é como tu faz. Até o próximo vídeo. Shalom!